lágrimas. Só Ele sabe como você entrou aqui nessa noite. Por muitas vezes eu entrei aqui com a minha alma chorando, com meu coração partido. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Espírito Santo, o Consolador, Ele já está indo ao teu encontro nessa noite. Então adore o nome dEle, exalte o nome dEle, porque quando você adora, que Ele age a teu favor. Ele está indo na tua casa, na tua família. Ele está agindo lá no teu trabalho. Aleluia! Faça essa oração conosco. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Entrego a Ti a minha oração. Presta atenção no que você está louvando. Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. Ele é a tua esperança. Mas a minha esperança, eu descanso em Ti. Descansa. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu. Mãos, eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Se isso é uma verdade na tua vida, aplauda o nome do Senhor. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar?
Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é o homem que tem o poder de fazer a tua situação mudar? Ele está aqui. Ele está aqui. Então adore o nome dele. Porque quando Jesus está no barco, ele não afunda. Quando Jesus ele tem o controle da situação, por mais que o vento seja contrário, você vai chegar do outro lado. Independente das lutas, por mais que você não esteja vendo nada, quando você fala assim, Senhor, não tem mais jeito, tem jeito sim. Porque Ele tem o controle de tudo. Tudo está nas mãos dEle. Aleluia. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vem? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Você não está Eu sei sozinho. que não estou só. Eu já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Por quê? Só porque estás comigo posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Porque Só Ele está porque contigo. estás comigo posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só. Já posso crer que amanhã vai ser bem melhor.
amado, porque Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Aleluia. Após a multiplicação dos pães, Jesus, Ele mandou os discípulos entrarem no barco e irem para o outro lado, e Ele subiu ao monte para orar. Só que na quarta vigília da noite, mais ou menos 3 horas da manhã, Ele apareceu para os discípulos andando sobre as águas. E os discípulos, eles gritaram, tiveram medo. E Pedro, ele teve ousadia e pediu para ir ter com Jesus. E eu imagino a cara de espanto dos outros discípulos. Tipo, 3 horas da manhã, não dá para ver nada, o vento era contrário. E Pedro, ele quer ir com Jesus para andar sobre as águas. O problema é que a gente quer fazer as mesmas coisas que os outros fazem e experimentar os milagres de Deus. A gente tem que sair do barco, tem que sair da zona de conforto e pegar o ambiente de milagres para nossa casa, pegar o ambiente de milagres para nossa família, para o nosso casamento, para a nossa vida. A gente tem que fazer o que ninguém nunca fez para experimentar os milagres de Deus na nossa vida. Orar como a gente nunca orou, se entregar como a gente nunca se entregou. Está na hora de Deus estar requerendo mais intimidade, mais relacionamento. Louve conosco esse hino. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Quem é Ele para você? Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol Se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és Ele é teu abrigo. meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão
agradece a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Sintam-se todos abraçados por esse pastor, amém? Diga graças a Deus, eu consegui chegar para adorar o nosso Senhor. Só quem veio oferecer um culto de louvor e adoração ao Senhor, dê um glória a Jesus bem forte. Eu também vim, graças a Deus, nós estamos felizes, porque o Senhor Jesus está na nossa causa, amém? Quero orar com você, nós temos uma palavra da parte de Deus, mas antes eu quero abençoar a sua vida. Fecha seus olhos, leva o seu pensamento a Deus, pensa o quanto Deus te blindou hoje, te livrou, pensa o quanto Deus te protegeu com as mãos fortes, os livramentos que os nossos olhos não puderam ver, mas que o anjo do Senhor estava ali, ó, desfazendo armadilhas da vida. Por isso nós devemos agradecê-lo. Senhor Jesus, meu Pai, Deus soberano, Senhor da Assembleia de Deus do Sampaio, mais uma vez estamos aqui pela Tua graça, pela Tua compaixão, pela Tua misericórdia. Estamos aqui, Senhor, para te louvar e te bendizer, para te agradecer por esse momento especial que nós estamos aqui dentro do templo sagrado, na casa de oração, oferecendo ao Senhor as nossas vidas como oferta viva e agradável ao Senhor. Meu Deus, antes de ministrar a Tua palavra, venha perdoar os nossos pecados, palavras, pensamentos, obras. Senhor, venha purificar nossa mente, purificar os nossos corações, para que a Tua palavra venha fazer morada, venha trazer resultados. Ó Deus, a Tua palavra venha fazer efeito nas nossas vidas. Meu Deus, depois de um dia de trabalho, esse Teu filho, essa Tua filha, ó Deus, não se intimidou, ó Deus, não se entregou ao cansaço, está aqui porque a Tua presença é real e verdadeira, e o Senhor tem mais do céu ainda, para lançar sobre a vida desse Teu filho, desse Teu servo. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, pela Tua graça, Senhor, que é sobre cada família aqui representada. Porque enquanto nós estamos aqui, nós não temos dúvida de que o anjo do Senhor está nesse exato momento fazendo, ó Deus, uma revista dentro da nossa casa, lá no nosso trabalho, ó Deus, aquela causa, aquela necessidade específica, o anjo do Senhor, nesse momento, cuida de cada detalhe das nossas vidas, tudo aquilo, Senhor, que está fora do nosso alcance, com a oração da fé, o anjo do Senhor já está agindo em favor da Tua igreja, em favor de cada vida, em favor de cada família. Ó Deus, te louvamos, te agradecemos. Ó Deus, traz luz para essa igreja. Traz muita luz, ó Pai. Venha iluminar os nossos pensamentos, o nosso coração para o Teu reino. E que o Teu nome, Senhor, mais uma vez, seja glorificado em nosso meio. Que haja milagres hoje. Que haja mais sinais, prodígios, maravilhas, que haja mais cura, libertação. Traz, ó Deus, os cativos e os oprimidos. Traz, ó Deus, os desigrejados.
para ouvir a tua palavra e se converterem ao teu evangelho. Ó Deus, em nome de Jesus, porque a tua vinda já está próxima e nós queremos ir para as moradas celestiais, em nome de Jesus. Só os que tomaram posse aplaudam ao Senhor. Graças a Deus. Queridos, abram as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 15. Do versículo 15, lembrando que nós estamos numa ministração em série, cujo tema central é as ações do pecado e a intervenção divina. Eu não vou me cansar de falar que para cada pecado há uma intervenção divina, desde que haja arrependimento. Graças a Deus. Versículo de número 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo modo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que foste entregue. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade assim oferecei, agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estavas isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos repetir o versículo de número 23, no número 3, 1, 2, 3. Graças a Deus. Podem tomar assento. Observamos aqui Paulo lá no versículo 19, ele chama para ele tamanha responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Ele mesmo se coloca como uma vítima do pecado. E ele mostra na sua própria carne o que o pecado pode gerar na vida do homem. O tipo de fraqueza que o pecado pode gerar.
Por isso ele vai dizer, falo como homem. Aqui ele não está falando como apóstolo. Por quê? Porque ele teve essa experiência quando ele ainda não conhecia Cristo. E quem foi Paulo? Um dos maiores perseguidores da igreja. Eu imagino que nesse momento, quando Paulo escreve à igreja de Roma isso, certamente ele escreve esse versículo 19 com muita consternação. Ele deve ter imaginado assim, se eu soubesse o quanto seria importante eu não trair a confiança do meu Deus, eu teria feito isso antes. Só que aqui, ele está se retratando de uma maneira para que aqueles que não tiveram a mesma experiência que ele pudessem ter. Aí ele vai dizer, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem de justiça para a santificação. E eles estão falando, por mais, vou parafrasear, igreja, por mais que nós pequemos, por mais que nós transgredimos, por mais que nós ignoramos a justiça de Deus e atuamos na nossa própria justiça, ele traz um aconselhamento que, da mesma forma que nós fazemos isso para alimentar a carne, o ego, nós também somos capazes de oferecer a Deus sacrifícios agradáveis, justos, santos. Ninguém está impedido de pecar. Mas uma coisa ele deixa bem claro aqui. Se eu tenho esta habilidade, se eu encontro em mim essa vocação para o pecado, por que que, tendo a Cristo Jesus na minha vida, ele já está falando aqui como servo. Ele diz como homem, mas um homem que já confessou a Jesus. Então, nós vamos aprender, nesse versículo, o 20 ainda vai dizer assim, ó, porque quando eres escravo do pecado, estavas isento em relação à justiça. Quando eu era pecador, o Espírito Santo não estava nem aí para mim. Enquanto eu quisesse viver na prática do pecado, ignorando a justiça de Deus, amém. Por isso que ele vai lá no finalzinho dizer que o salário do pecado é o quê? Mas ele me dá uma segunda opção, que uma vez que, além do que o salário do pecado é a morte, mas que existe uma recompensa através do dom gratuito de Deus para me levar à vida eterna. E nós, cristãos, precisamos entender, sair da religiosidade e nos atentarmos mais para o plano de salvação. Infelizmente hoje nós estamos muito vocacionados a prestar um culto terreno a Deus, a cumprir os nossos protocolos, a cumprir os nossos deveres como cristão. Mas o que Paulo motivava e incentivava a igreja era estar atento o quê? Para a vida eterna. Porque eu ser religioso não me garante o plano de salvação. A gente sabe que
os fariseus, eles frequentavam o templo também com os demais. E não valorizavam nenhum plano de salvação. A vida eterna para eles não estavam nem preocupados com isso. Por quê? Porque eles eram alguém que valorizava os momentos terrenos. Então, nós precisamos atentar para esse detalhe, que o salário do pecado é a morte. E alguém só recebe esse salário porque prestou o quê? Um serviço. Se eu presto um serviço para o inferno, para Satanás, para o mundo, o meu salário, a minha recompensa é a morte. É por isso que, para que haja intervenção divina, se faz necessário o quê? Haver arrependimento. Amém? Quantos podem dar um glória a Jesus por essa introdução? Então vamos entrar aqui na ministração em série. Hoje nós vamos dar sequência ao terceiro tópico, onde na semana passada nós iniciamos falando sobre a infidelidade. E eu, com muito prazer, eu vou ler novamente o significado da palavra infidelidade. Diz, é a falta de fidelidade, do homem deixar de ser fiel, ou que falta com os seus deveres. Aqueles que faltam com os seus deveres diante do altar, ele é um homem infiel. Pastor, está se falando de quê? De entregar dízimo e oferta? Não. A maior e melhor oferta que o Espírito Santo, ele se preocupa com a igreja de Cristo, é a nossa própria vida. E eu não posso estar em falta com o Espírito Santo, porque eu me torno um homem infiel. E o que isso tem a ver com o pecado? É o tipo de pecado que o homem opta em vivenciar. O homem opta em vivenciar esse tipo de pecado. Na semana passada, eu fiz a primeira citação de Acã. Falei sobre Acã, que por causa de Acã, Israel sofreu as consequências. Hoje, nós vamos estar falando, primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, do 8 ao 13. A missionária pode ler. Paz do Senhor, igreja. Então disse Davi a Deus, gravemente pequei em fazer este negócio. Porém agora, servido, tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo, vai e fala a Davi, dizendo, assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora, que a resposta hei de levar a quem me enviou.
Então disse Davi a Gades: estou eu em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, para que eu não caia na mão dos homens. Amém. Volta lá no 8. O que nós acabamos de mencionar aqui no versículo de número 23 do capítulo 6? O salário do pecado é a morte. A pergunta é, Davi, quem era Davi? O maior rei que Israel já teve. Era um homem segundo... Olha só, a gente está falando de um homem segundo o coração de Deus, que nós estamos inserindo ele, mostrando que ele optou em realizar o pecado da infidelidade. Pastor, aonde que está a infidelidade de Davi em fazer um levantamento do censo? Primeira pergunta. Aí isso aqui vai para mim e vai para você. Até hoje, quem sustentou essa igreja? Até hoje, o Senhor Jesus deixou faltar mais alguma coisa? Alguma coisa? Aí você imagina se eu... Vem agora o período político, né? Está ao vivo? Graças a Deus vem estamos no período político. E aí imagina se eu, vendo o altar sagrado de Deus, com promessas vãs, porque alguém vai chegar aqui, olha, vocês pagam aluguel, se eu for eleito, eu vou dar um templo para essa igreja. Ué, mas a igreja não viveu sem essas pragas até hoje? Alguém já deu algum real aqui para pagar aluguel? O Senhor nos sustentou até hoje? E por que haveria da igreja hoje se corromper e se render esse sistema maligno, que é administrado por Satanás? Pastor, mas na política tem vários cristãos. Tá lá. Mas quem é que governa a política? É o próprio Satanás. Vamos ver isso à luz da Bíblia? Lê para mim o versículo 1, então, desse mesmo capítulo 21. Versículo 1, depois a gente volta lá para o 8. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Quem se levantou contra Israel? E olha só, quem era o rei de Israel? Davi. E por que Davi aceitou Satanás se levantar contra Israel? Satanás falou para ele assim, rapaz, isso serve para a igreja, Israel é a igreja, tá? Israel é a igreja. Lembra do versículo que nós usamos lá de Acã? Foi o primeiro versículo também do capítulo de número 7. Rapaz, essa igreja está muito bonita, Satanás falando. Não fica pregando essas palavras duras que confrontam o povo, não. Não fica trazendo essas palavras que o povo fica constrangido com a palavra, não. Senão a igreja não vai crescer. Senão a igreja não vai desenvolver. Senão a igreja não vai comprar um espaço. Satanás, ele não vai se levantar diretamente contra o pastor da igreja. Ele vai se levantar contra a igreja. Só que
A infidelidade de Davi, ela foi notória. Quando ele começou, ele falou, é isso mesmo. Se hoje eu tenho, vamos dar um exemplo, um exército de 1 milhão de pessoas, por que eu não posso ter? Aí entra a ganância. Começou a entrar a vaidade, entrou a ganância, aí a infidelidade ela vai se proliferando e ele vai vivenciando isso dia após dia. Para que ele tinha necessidade de mandar contar um povo que não era dele? Para que ele precisava mostrar autoridade sobre o povo de Deus? Ou até mesmo alguém de fora falou, Davi, se os inimigos vierem te atacar hoje, como é que vai ser? Quantos homens você tem? Outro dia me perguntaram isso, um pastor me ligou, que eles são fofoqueiros demais, né? Eles veem a igreja cheia, rapaz, com quantos membros você está lá? Eu falei, boa pergunta. Eu vou perguntar para Deus quantas ovelhas tem no meu rebanho, porque membro é de igreja. E eu não sou pastor de igreja, eu sou pastor de ovelha. Davi, quando era pastor de ovelhas, ele não tinha esse tipo de vaidade e infidelidade no coração dele. Mas quando ele passou a ser líder de um povo, aí Satanás falou, já peguei ele uma vez com Betseba, eu conheço a vaidade dele. Aí, vou abrir um parênteses, mas vou voltar nesse texto que o Espírito fala comigo aqui. Isso vai para nós que somos líderes. Quem é líder aqui na sua casa? Todos nós somos líderes. E uma das coisas que Satanás tem tentado botar no coração do homem é a vaidade. Ele queria mostrar, Davi, ele estava querendo mostrar para os outros. Ele não estava preocupado. Tanto é que foi Satanás que botou. Deus não tem nada com isso. Ele quase prejudica Israel porque ele aceitou a sugestão de Satanás. Primeira coisa que eu vejo aqui, se ele tivesse na torre de vigilância, ele não permitiria vivenciar esse momento de infidelidade. Bem, se foi Deus que me botou até aqui hoje, e até aqui as coisas estão andando da forma que Ele quer, para que eu vou inventar alguma coisa? Se Deus não mandou, nós líderes, vai mexer para quê? Vai desestruturar para quê? Para mostrar para o outro. Mas aí quando eu vejo essa história de Davi, o Espírito Santo me traz a memória da igreja contemporânea hoje. Quando esse pastor me perguntou, quantos membros tem lá na tua igreja? Aí eu falei, nunca parei para contar, até porque eu não tenho tempo. Porque eu preciso orar por cada uma delas. E eu vou entregando uma a uma nas mãos de Deus, não tenho tempo de contar, ovelha. Porque há um espírito de competitividade no meio do povo de Deus. E isso Deus não se agrada. É tudo que o diabo quer. É por isso que a direção dessa igreja tem muito cuidado. Sexta-feira começa o 4º aniversário dessa igreja. E desde o primeiro, eu sempre falei, calma,
Nós não precisamos mostrar nada para ninguém, porque nós não somos dono de nada. É culto em ação de graça. Se Deus tiver que mandar 1000 pessoas, Ele vai mandar. Se tiver que mandar 500, Ele vai mandar. Agora, o que não dá é a gente deixar de orar para ficar preocupado se a igreja vai encher. Porque a própria Bíblia me ensina que os apóstolos caíam na graça do povo e o Espírito Santo era aquele que acrescentava a quem? Os que iam de si salvar. Aqui não tem essa infidelidade. E se um dia for para ter, eu peço a Deus, eu sou o primeiro, pode me matar. Eu estou me preparando para ir para a vida eterna, para alcançar o reino de Deus. Então, observem, voltando para o texto. Agora, onde entra o salário aqui do pecado? Deus está lá no trono dele sentado e fala: ai, meu filho Davi, você se perdeu de novo. Tá bom. Você já sabe que mandou fazer o censo, já bateu mais de 1 milhão de soldados. Isso aqui é porque ele queria ver o poder que ele tinha sobre Israel. É por isso que Deus fala: então Satanás se levantou contra Israel. E citou quem? Davi, a levantar um censo. Quando eu falo para vocês que o diabo, ele não vai citar nem o poste, nem a árvore, ele vai citar quem está dentro da tua casa. Ele vai citar quem está dentro do teu trabalho. Ele vai citar quem está dentro da tua parentela. Ele não vai trazer ninguém de fora. E Davi estava sentado no trono, não tinha necessidade disso, não. Mas é o que? É o pecado que o homem opta em vivenciar. O orgulho entra, a vaidade entra. Tem gente que não nasceu para estar no poder, entre aspas. Tem gente que não nasceu para comandar. Tem gente que não nasceu para liderar, porque senão Satanás sabe que existe uma vaidade, entra no coração e te derruba. E você vai ter que pagar essa conta. A troco de quê? De vaidade, de infidelidade. Aí ele vai dizer lá, 3 coisas, olha o que Deus faz. Olha a ira de Deus. 3 coisas eu te ofereço. Aí foi lá, 3 anos de fome. O que o povo fez? O que o povo fez para Deus oferecer mais 3 anos de fome? Vamos lá. A peste na terra e o anjo do Senhor cause destruição a todos. 3 anos de fome. Diante dos... que seja por 3 meses, no versículo 12. Por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários e a espada dos teus inimigos te alcance. Ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor causem destruição a todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que responda, hei de te dar ao que me enviou. Ele tinha enviado um mensageiro, um profeta. E aí Deus fala para ele que eu quero a tua resposta.
Agora observem como é que as ações do nosso pecado, amém aí, Cleide? Glória a Jesus. Olha como é que as ações do nosso pecado geram consequência dentro da casa, no meio da parentela, no meio da família. O que o povo tinha com isso aqui? Se a vaidade era do líder. Aí é bem verdade que há um ditado, pastor Mar, que cada um tem o líder que merece. Sabe por quê? Porque em algum momento alguém ficou lá: ô Davi, tu é o melhor, tu é o mais valente, tu é o mais forte. Aí Davi toma aquilo. Por isso que a gente tem que ter cuidado com determinados elogios, líderes, obreiros. Cuidado com que intenção alguém vai fazer determinados elogios. Observem bem, por isso que eu sou da cultura antiga. É melhor não elogiar para não inchar. É melhor não elogiar para não inchar. Porque quando elogia é isso. Aí as consequências do pecado, aqui, foi o povo que entrou em xeque. Porque Deus não falou: não, Davi, eu vou... O que ele fez? Ele aceitou a correção de Deus. Ele aceitou a correção de Deus. Quando ele percebeu que, primeiro, não chegou a lugar nenhum, só aplacou a ira de Deus. Tem gente que já acostumou a aplacar a ira de Deus. Deus está lá quieto, o povo está quieto. É por isso que hoje nós vemos muitas igrejas quebrando, muitas famílias se desviando, muita gente decepcionada com o evangelho. A culpa é de quem? É de Deus? É dos líderes. A culpa é dos líderes. Porque o povo estava quieto. Davi deixou entrar a vaidade no coração. Se mostrou um homem infiel naquilo que Deus tinha prometido, que Deus tinha garantido para ele. Ele não tinha necessidade disso. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu não tenho que fazer nada além daquilo que Deus não mandar. E na dúvida, sabe o que eu faço? Eu oro. Eu sempre falo para as pastoras aqui: errem por excesso, mas não errem por omissão. Porque um dos piores pecados, das ações do pecado no meio do povo de Deus, é a omissão. Ah, eu não vi isso. Eu vi, mas se eu falava, fulano de tal vai ficar chateado. Que? Eu? Olha a minha emoção. Davi não tinha necessidade de mexer. Olha só, Davi não tinha necessidade de mexer com o que estava quieto. Deus não mandou. Já viu aqueles crentes precipitados? Se Deus não resolver hoje, terça-feira, amanhã, eu estou dando meu jeito. Cuidado. Cuidado. Porque, o salário do pecado é a morte. Tá?
E a morte iria sobrar para quem? Se ele não assume, não volta atrás e assume. Deus botou em xeque o povo. Vou largar a peste no povo. Amém, igreja? Amém. Vamos lá. Bota Lucas para mim 15, do 28 ao 32. Vamos ver uma outra referência de infidelidade. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Volta lá no 28. Observem bem, parábola do filho pródigo. Olha como é que se começa essa passagem. Mas ele se indignou e não queria entrar. Por que ele se indignou? O irmão pecou contra Deus. Ele era o mais velho. Vamos trazer por dia de hoje. Aqueles crentes de 30 anos que acham que nunca peca. Tem alguém aqui que nunca pecou? A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não. Então vamos ficar atentos com isso. Ele recriminou quem? O pai, porque aceitou a volta do filho. Até que o pai chama a atenção dele e diz para ele em um desses versículos. Eu vou matar esses 4 versículos num único resumo. Falou: meu filho, tu sempre esteves comigo. Tu sempre... Porque ele reclamou que o pai nunca tinha feito uma... Aí entra aquela questão do elogio, né? Pastor, nunca me elogiou. Os vaidosos... Aqui não tem, não. Deve ter em outra igreja por aí. Aqui não tem, não. Ninguém com essa vaidade, não. De receber elogio. Oh, muito bem, melhor. Daqui a pouco o cara está inchado, está te dando problema, tu tem que botar ele no banco. Então é melhor não elogiar. Meu irmão, não fez mais que tua obrigação. Eu estou fazendo mais que a minha obrigação? Nós viemos de um sepultamento, ministramos, fizemos um culto, pulamos, deu glória a Jesus, só não deu glória a Jesus quem não quis, a capela quase cai em cima da gente. Saímos de lá felizes da vida. Que obrigação, eu estou fazendo algum favor e está aqui ministrando a igreja? Foi a escolha que Deus me deu. Lembra que Deus falou: Davi, escolhe 3 coisas aí. Aí Deus falou para mim assim: ó, escolhe aí, fazer minha obra... ou uma vaguinha lá no HCAP, no Bombador. No Bombador eu não quero ficar lá deitado, olhando. Posso levantar, doutor? Não, prefiro fazer a obra. Então, observem que esse filho, ele queria que o pai ficasse dando satisfação a ele do que ele dos seus deveres. O pai só cumpriu o dever. Lembra que eu falei que a infidelidade, ela também se resume ao que falta com os seus deveres? O filho, em vez de abraçar o irmão e falar e estar feliz,
E está feliz porque o irmão voltou para a igreja? Ele achou que o outro ia tomar, era o lugar dele. Aqui também, né? Essa Assembleia de Deus não tem isso, não. Esse negócio de chegou alguém, meu Deus, será que eu vou perder meu lugar? O cara é bom de Bíblia, ela canta bem, fala bem, e será que eu vou perder o meu lugar? Não sei, é você que sabe. A gente sempre ensina aqui que se não fizer, Deus vai levantar outro para fazer. Eu não me emociono com isso. Crente preguiçoso, que não ganha uma alma por reino, tem problema, vai ficar lá apostatado. Jesus manda, aí como diz os pregadores aí, manda a prostituta, o viciado, levanta ele e bota ele para fazer. E tu fica. É mais ou menos a história desses dois irmãos. Enfim. Aí ele diz para o pai, estou aqui há tanto tempo. Olha a infidelidade dele. Tu nunca fizeste uma festa para mim. Aí o pai falou, nunca fiz uma festa para você? Se tudo que tem aqui é teu. Tem gente que é tão miserável. Tem gente que é tão imprestável que ele não sabe nem reconhecer o valor que ele tem diante de Deus. Não precisa ser diante do pastor, não. Diante de Deus. Todos nós temos os nossos valores e não sabemos. Mas sabe por quê? Porque a infidelidade, ela toma conta através da vaidade, da soberba, da altivez do coração. E aí vai fazer igual esse filho. Eu estou aqui há tanto tempo, tu nunca fizeste uma festa. Ele não sabe que ele é dono de tudo aquilo ali? Meu filho, você sabe o que você está falando? Você é dono disso tudo. Eu só estou fazendo uma festinha. Aí mostra. Parece aqueles crentes fofoqueiros, né? Pô, mano, quando eu cheguei aqui, não teve essa festa toda, não. Fulano foi apresentar fulano no altar, a igreja aplaudiu, teve uma festa, foi uma... Principalmente quando volta, tem que ter festa mesmo. A alegria no céu por um pecador que se arrepende é outra coisa que a igreja precisa reconhecer isso na face da terra. Em vez de tu pensar, fulano vai congregar aqui com a gente. Foi quem que eu apresentei domingo? A Irene. Imagina quando eu falei, vai ser mais uma pérola. Ai, meu Deus, será que ela canta? Será que ela prega? Será que ela vai reger? Será que ela... o Espírito Santo fala comigo. O sangue de Jesus tem poder. Ela veio para somar. Ela veio para fazer a obra de Deus. Não deixa. O que Satanás fez? Davi conta ao povo. Ele está aí, tá? Ao nosso derredor. Pastor falou com muita eloquência que ela vai fortalecer as pérolas. Mas é para fortalecer. Jesus não recolheu uma. Olha como é que Jesus é bom. Recolheu uma e falou, não, meu senhor, vou levar outra. Levou uma missionária, uma pérola missionária, que ganhava almas, e mandou outra. Olha como é que Jesus é bom. Então, esse outro irmão aqui, em vez de... Vamos aprender isso, tá, gente? Vamos aprender isso, em vez de fazer igual o outro irmão, questionar o pai, porque o outro, em vez de abraçar e aplaudir. Eu já passei por igreja, que quando eu cheguei, parecia que as colunas da igreja iam tremer. É ele mesmo. Eu não estou sem celular aqui. Não deixa ele pregar, não dá oportunidade, não deixa ele cantar. Mata aí no ninho, hein? Que esse aí é político, é esperto, é inteligente.
Aí falou as qualidades só no telefone para o outro malandro. Aí Jesus falou, meu filho, eles não sabem nem de que está falando. O que eu tenho para você é além do que eles pensam. Aí hoje eu fico olhando para a cara deles, eles param com aquela cara de bolacha. Aí olha para o chão. Ô, olha para mim. Aí fica nos bastidores. A igreja lá está cheia. Eu pensei que ia durar 2 meses. Mas Deus é na vida dele mesmo. É mesmo. Vem para o monte orar comigo, que eu quero ver. Vem orar 2 horas de joelho, 1h30. Jejum seco. Vem comigo. Eles ficam assistindo aí, mas é assim mesmo. Bota o 32, que eu vou fechar esse... Tem um que eu quero fazer um comentário aqui, de 2 Pedro, para a gente fechar a infidelidade. Olha só que mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e achou-se. Essa é a fala do pai para o irmão mais velho, que entrou em questionamento porque houve a festa para o irmão. E o pior de tudo, que o texto diz lá no 1º versículo, que ele não quis entrar para participar da festa. Mas no céu também vai ser assim. Opa, você não entra aqui não. Você não, fica aí fora, porque o teu coração está amargurado, teu coração está conturbado, tem inveja no teu coração, tu é infiel, tu não cumpre com os teus deveres. A festa é para quem está com o coração puro, sincero e verdadeiro. Por isso que Jesus vai falar aí, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Vamos lá, para a gente fechar, bota a segunda epístola de Pedro, capítulo 2, bota 20, bota o 13, depois o 20 e o 21. Pode ler os 3 que eu vou arrematar. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos. Tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. 21. Porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Bota lá o 13. Olha só, vamos ler o 13. Aqui, eu vou ler para vocês. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens, ele está falando aqui, ele está se referindo aos falsos profetas. Pedro está se referindo aos falsos profetas que estavam no meio da igreja em Jerusalém, tá? Tem prazer nos deleites cotidianos, manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, enquanto se banqueteiam convosco. Bota lá no 20 agora. Bota lá no 20. Porquanto depois de terem escapado, olha a oportunidade que eles tiveram. Aqui a gente mostra a infidelidade do homem. Como o homem, a corrupção, a vaidade, a soberba, a altivez, o poder, ele proporciona ao homem a capacidade de ser infiel. Porque ele chega a um determinado estágio
Aí fala assim, eu não preciso mais do pastor Marco. Eu não preciso mais da missionária Adriana. Não preciso mais do Luan. Vocês devem conhecer sempre alguém que é assim. Aí Pedro vai dizer assim, ó, portanto, depois de terem escassado a corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor, eles tinham conhecimento do Evangelho, tinham conhecimento do poder de Deus. Por isso que eu deixo isso aqui bem claro. O tipo de pecado que o homem opta em vivenciar. Olha como é que o ser humano é ruim. Pessoas que conheciam o Evangelho a fundo eram denominados como falsos profetas, que estavam o quê? No meio da igreja, no meio do povo. Aí a gente precisa ter cuidado, porque eles falavam bonito, eles se apresentavam bem arrumadinho, eles se apresentavam como se fosse alguém natural. E aí aqueles crentes desavisados, que não têm o discernimento de Deus, quem é quem, por isso a importância de se orar e pedir a Deus, Senhor, me dá discernimento espiritual. Eles eram conhecedores, aí já estavam tendo a segunda oportunidade. Conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forem outra vez envolvidos nelas quem? Na corrupção, vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Sabe o que significa isso aqui no popular? Que o homem, a mente já está tão cauterizada dos falsos profetas, que eles estão tão envolvidos com o pecado, com a corrupção, com as coisas ruins que denigrem a sociedade, que eles já não conseguem nem perceber em que estado eles estão. Por isso que Pedro chama a atenção, fica ligado aí, que avisou para eles, o segundo estado é pior do que o primeiro. Então eles já tinham pecado contra a igreja num primeiro momento. Mas optaram em vivenciar a infidelidade a Deus. Bota o 22, é o 22? 20 e 21. 21. Aqui, aí olha só o que Pedro vai dizer. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem do santo mandamento que lhes foram dado. Uma vez que você conhece a justiça de Deus, conhece o amor de Deus, tem conhecimento da palavra de Deus, tem conhecimento do que Deus pode fazer na tua vida, e você ignora isso, opta em não vivenciar, como diz Paulo lá em Romanos, uma vida de santidade, ele está dizendo que era melhor que você não conhecesse o Evangelho. Graças a Deus, ninguém aqui é afastado. Tá? Mas prestem bem atenção, se um dia vocês pensarem em se desviar da presença de Deus. O segundo estágio será pior do que o primeiro. A cobrança de Deus, no primeiro momento, é aquela, vem no amor. A segunda
devido à cauterização já da mente, do coração, ele não vai chamar no amor. Está vendo que o coração do homem está tão duro? Está vendo que o coração do homem não vai mudar com simples palavras? Aí a gente vai entender por que a Bíblia diz que aquele que não vem no amor vem pela... Porque, melhor que for, não tenha conhecido. Sabe por quê? Porque uma vez que eu conheço os mandamentos, conheço o Evangelho, conheço a justiça de Deus, eu não sou mais inocente em estágio da minha vida nenhum. Pastor, eu não sou batizado, não tem problema. Se você teve ouvido para ouvir, uma mente para entender e um coração para guardar ou não a palavra de Deus, você não é mais inocente. E a justiça de Deus, quando ela vier para você, ela vai vir de uma forma diferenciada, até mesmo em relação ao ímpio. Porque o ímpio peca, ele peca, primeiro porque já está por conta de Satanás mesmo. Mas muitos pecam por falta de conhecimento da verdade. E se esse ímpio vier a falecer, a morrer, no momento da morte ele falar: Senhor, perdoa os meus pecados, tenha misericórdia de mim. Está arriscado ele ir para o céu? E você que está aí anos e anos e anos e anos na igreja, cumprindo o protocolo, quando falecer, ir para o inferno. Vamos ficar de pé. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Aproveite e cante, ó. Dá meu coração igual ao seu, meu mestre. Dá meu coração igual ao seu, coração disposto a obedecer, completo no meu querer. Fecha teus olhos, nosso Deus, nosso Pai. Na presença do teu Santo Espírito, diante dessa nuvem de testemunha, Senhor. A tua palavra foi ministrada ao coração dos teus filhos, para que eles não venham ser alguém infiel à tua palavra, ao teu reino, à tua obra, Senhor. Ó Deus, segundo a tua vontade e o teu querer, tu tens o poder, ó Deus, de transformar vidas aqui hoje, curar mentes cauterizadas, coração duros. O Senhor tem o poder pela palavra que foi ministrada desse altar, ó Deus, de curar almas aqui, vidas que precisam de restauração, que precisam, ó Deus, de fortalecimento espiritual. Eu quero liberar uma palavra de bênção do altar para a vida de cada uma dessas famílias aqui representadas. E pedir ao Senhor que as provisões do céu, no mundo espiritual, Senhor,
possam acolher, ó Deus, a vida cotidiana de cada um desses teus filhos. Porque a tua palavra, Senhor, está aqui para nos instruir como devemos ser fiel ao Senhor. Os nossos deveres que precisam ser cumpridos, Senhor. E que nós não podemos aceitar a viver, ó Deus, essas ações do pecado como se fosse uma coisa normal para as nossas vidas. Porque nós somos santos e estamos em busca da santificação para alcançar a vida eterna. Deus, assim eu abençoo a cada um dos teus filhos que aqui se encontram no nome de Jesus. Podem sentar, aplaudam ao Senhor. Graças a Deus. Igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto. Cadê a Elaine? Qual é a Elaine? Qual é a Elaine que pediu para dar um testemunho? Uma, duas, então vem. Qual é a Elaine? A Elaine, vem, Elaine. Graças a Deus. Queridos, são 9 horas ainda. A Elaine do Francisco. Falei, Elaine uma, Elaine Cristina, Elaine Freitas, Elaine Oliveira. Agora é nome e sobrenome, hein? Edilson, igual no quartel. Nome e sobrenome. Sal da igreja com a paz do Senhor. Amém. Então, quando meu neto nasceu, foi feito um exame. E desculpa que eu vou ficar emocionada, porque não tem como não ficar. E foi constatado uma doença congênita rara, suspeita, né? E na semana que foi dado o envelope, eu peguei e depositei minha fé. E fiz um propósito com Deus. E para a honra e glória do Senhor, ontem deu negativo. Tá gravando isso aí? Tá gravando? Pro Brasil todo? A igreja que ora. Oh, meu Deus. Fiel é o Senhor. Ó, a Elaine, antes de voltar, estava tudo de cabeça para baixo. Eu falei, enquanto não voltar, as coisas não vão se ajustar. Inclusive esse problema da criança. E foi ela voltar e se conscientizar que só o Espírito Santo muda a história da nossa vida, que as coisas aconteceram. E olha a fé dela. Foi o que eu voto missionário. Ele tinha que repetir o exame naquela semana. E eu fiz o propósito com Deus. Falei, Senhor, eu não aceito. Eu não aceito. Era uma doença rara. Eu falei, eu não aceito. Eu não falei com ninguém porque eu sabia que Deus ia me ouvir. Jesus ainda cura nessa casa, amém? Vamos aplaudir ao Senhor aí. Deus abençoe. Agora fica firme, tá? Graças a Deus. Queridos, todos pegaram os seus envelopes. Depois desse testemunho, se eu fosse você, eu trocava a minha oferta. Eu trocava. Oh, maravilha! Eu tenho testemunho do voto. Esse mês, quando nós fizemos a campanha Mãe de Joelho e Filho de Pé, o Senhor também colocou no meu coração para pegar o voto, o envelope, um envelope para cada filho. Peguei o meu envelope e peguei um envelope no nome da Bianca, um envelope no nome do Gustavo e um envelope no nome do Júnior. E o Gustavo, ele, com essa pandemia, ele se apresentou no início do ano, se inscreveu, né, para servir, se alistou e saiu. E sobrou. Todo mundo que se alistou sobrou.
E ele estava trabalhando com o pai dele. Quando ele saiu, ele teve uns problemas lá. Falou, mãe, não quero voltar a trabalhar com meu pai. Aí sobrou, ele estava contando de ir para o quartel, sobrou. Aí eu falei assim, filho, fique em oração, pede a Deus em oração. Aí peguei o voto. Na semana que eu peguei o voto, entreguei aqui no domingo. Aí meu irmão ligou para ele e falou assim, meu sobrinho, e aí, como é que tá as coisas lá no quartel tal? Aí ele falou, tio, eu sobrei. Ele, não, pega toda a sua documentação. Ele já tinha pago até um negócio que tem que pagar. DARGE, já estava tudo, o processo dele já tinha terminado. Pega seu documento e volta lá. Aí eu falei assim, filho, vai lá. Ele pegou toda a documentação e foi. Chegou lá, tinha uma fila enorme das novas pessoas que iam se apresentar. Ele chegou, entrou na fila. Aí o meu irmão falou assim, procura fulano de tal lá. Quando ele chegou lá, ele ficou com vergonha de procurar a pessoa, porque o Gustavo é muito tímido. Entrou na fila com todo mundo. Aí quando abriu o portão, todo mundo foi entrando, ele foi atrás de todo mundo. Chegou lá na recepção. Aí todo mundo estava apresentando documentação. Quando ele apresentou a dele, aí a pessoa falou assim, mas deu aqui que seu processo está encerrado. Aí ele, ele falou assim, deu encerrado? Deu. Aí o cara virou e falou assim, mas fica aí na fila mesmo, fica aí. Aí ele foi, mostrou a documentação, o cara foi, viu lá. Você está com a sua declaração de escolaridade? Aí apresentou tudo, fez todo o processo, passou pelo exame, fez tudo. O cara, agora espera em casa para ver a sua designação. Processo que estava encerrado, o cara mexeu lá, fez sem ele procurar a pessoa indicada. Quando ele estava indo embora, ele viu algumas pessoas cumprimentando o sargento lá, o coronel, sei lá quem era, cumprimentando. Aí ele foi e falou assim, eu sou sobrinho. Só que ele já tinha feito tudo, Deus já tinha movido tudo, ele estava saindo. Ele, eu sou sobrinho do sargento Alves. Meu filho, e aí, conseguiu resolver o negócio? Vamos lá. Ele, não, já está tudo resolvido. Aí ele, então espere em casa. Não foi... Apesar dele ter ido com incentivo de um nome de alguém para indicar, quem agiu em tudo foi o Senhor. E eu agradeço muito a Deus. Aí quem lembrou, ele chegou para a missionária, gritou lá no murinho, falou, missionária, eu vou servir. Aí eu tinha esquecido do propósito. Aí ela, meu Deus, Gustavo, e sua mãe entregou o envelope do propósito pela sua vida no domingo. Aí eu lembrei, eu falei, meu Deus, eu tenho que dar o testemunho. E eu estou muito feliz com o Senhor. Vale uma salva de palmas. Isso é para você ver. Não tenha medo de fazer propósito diante de Deus. Deus só tem compromisso com os corajosos. Eu vou enfrentar e vou fazer. Isso é bom, ó. Quem tem mais que 3 filhos aí? Já pega essa senha da pastora Ana Maria. No próximo voto social e missionário. Aí. Podia pegar pro Gabriel, hein? Pega pelo voto do Gabriel. Vai pegar. Essa senha aí foi forte, hein? Amém? Queridos, levante seu envelope, já colocou sua oferta. Por gentileza, deixa eu fazer uma lembrança aqui. Não deixe de contribuir. Sabe quanto que tem no caixa da igreja para pagar o aluguel no próximo dia 10? Tem R$ 1.300. Geralmente, nos meses anteriores, nessa data, a gente já estava até com o dinheiro completo para pagar o aluguel. Então, entre aluguel, o dinheiro que está lá, acho que não dá nem para pagar a luz. Que a luz, não, 1.300 dá para pagar. 1.300 dá para pagar a luz. Que a luz vem em torno de 1.200, dá para pagar a luz. Mas a gente, até o dia 10, precisa levantar o aluguel. Aqui a gente não vai ficar chorando miséria, reclamando, mas eu preciso conscientizar. Você que não gosta de contribuir, não tem o hábito, lembra que a gente paga R$ 3.100 de aluguel aqui. E precisa pagar. A gente vai pagar em dia. Até que Deus nos dê um imóvel próprio. Levanta seu envelope assim. Fecha teus olhos, nosso Deus, nosso Pai. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada dizimista, de cada ofertante. Senhor, essa obra é tua.
Essa casa é tua. O Senhor é quem tem o poder de fazer e desfazer aqui. Então, ó Deus, tu tens o poder de enviar um contribuinte para nos ajudar esse mês nas despesas dessa casa de oração. Portanto, Deus, nós suplicamos ao Senhor e agradecemos por cada milagre também que tem acontecido através do voto missionário e social. Que o Senhor possa continuar aumentando a fé de cada um dos teus filhos para fazerem o propósito diante do teu altar. Senhor, muito obrigado pelo carinho, pelo amor, pelo zelo que o Senhor tem por essa casa de oração, pela menina dos teus olhos, chamada Assembleia de Deus do Sampaio, em nome de Jesus. Podem recolher o envelope.